contribuir na tua obra, em tudo, Pai, que tu necessita, o Senhor venha suprir a tua vida, a nossa vida nesse culto. Hoje eu creio que o Senhor tem uma adoração, louvor revelado, uma palavra revelada aos nossos corações, porque o Senhor Jesus tem o melhor para nós nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Amém. Quando sinto a lágrima descer, eu me sinto fraco pra me defender, e no meu coração o tamanho de você. Me sinto perdido mesmo na multidão, porque a causa que só tem meu coração. Estou abraçando, mas me sinto só. Em meio a tantos não passamos de pé, poeira em meio a nada, mas eu sei que sou. Preciso de você. Eu sei que eu não preciso entender, Mas que eu preciso. mas o que eu vejo, saberia explicar. Sei que não te mereço, mas eu sei que vem. E se eu te chamar, eu sei que vem. Me ama. E tudo que há em mim eu quero ofertar. Entrego a minha vida hoje em teu altar, porque te amo. Se eu te chamar, eu sei que tudo que é em mim eu quero ofertar. Entrego a minha vida hoje em teu altar, porque te amo. O que eu preciso ser? Tu és o motivo real do meu viver. Tu és o meu olho, tu és o meu corpo. Em ti está o meu prazer. Sei que não te mereço, mas eu sei que vem. E se eu te chamar, eu sei que vem, porque me ama. Tudo que há em mim eu quero ofertar. Entrego a minha vida hoje em teu altar, porque te amo. Te amo. Mesmo que seja difícil, não vale ele está vendo. Olhou todas suas lágrimas e mandou a te falar que ele te pegou para o mar e é o teu que mandou a minha vez. Quem mandou você parar?
sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Não pare, Ele está vendo. Olhou todas suas lágrimas e mandou assim falar. Pega o que Ele te entregou E volte para o mar. e é no teu lugar. E mandou Marcar a rede e mandou você parar. Volte para o mar alto e mandou largar a rede e mandou você parar. Volte para o mar alto e eu vou te honrar. Queridos, o desejo de Deus é abençoar o seu povo. Isso é um desejo do coração do nosso Deus, do nosso Mestre, do nosso Salvador. Eu oro nessa noite, Deus. Eu proclamo sobre a tua vida que dia após dia você possa ter a revelação da graça de Deus. Que você venha viver essa verdade, essa realidade na íntegra. Porque muitos de nós, a gente às vezes, a gente alterna, um dia a gente está na graça, outro dia está na lei. Um dia a gente acha que somos merecedores. É um dia que a gente não recebe nada. Mas sabe aquele dia que você entende que você não é nada, que você é insignificante, que você é falho, que você peca, mas você entende que é uma cachoeira de perdão sobre a sua vida, uma cachoeira de sangue. É nesse dia, nesse momento que o milagre chega. O inimigo, ele faz de tudo para a gente pensar que a gente é alguma coisa, que a gente pode, porque ele não quer que sejamos abençoados. Foi essa motivação que ele trouxe ao coração daqueles religiosos na época de Jesus. Achava que merecia, achar que por conhecer a lei eles eram merecedores de alguma coisa. E nada, eles receberam do Senhor. Foram aquelas pessoas que vieram unicamente pela graça, que foram abençoados. Duas pessoas apenas que Jesus elogiou no Evangelho. Foi aquela mulher cirofenícia, aquele centurião romano, que não tinha nenhuma aliança com o povo de Israel. Não, totalmente fora. Mas o que eles tinham em comum? Eles vieram unicamente pela graça e receberam o milagre do Senhor. Quanto mais você entender que nada você merece, que a sua salvação não é pelos seus méritos, mais você vai receber do Senhor. Quanto mais você entender e fazer a tua raiz, a tua fé em Cristo, mais vai manifestar em você frutos de obediência. Mas quando você acha que você sabe, que você pode, é pela doutrina que você recebeu, e você fica firmado nesse conceito totalmente equivocado, o milagre não chega. Mas faça da tua raiz a tua fé em Cristo, e essa raiz vai estar ligada na oliveira verdadeira que é Cristo Jesus. Assim como Pedro
puxou aquela rede com mais de 150 grandes peixes, porque ele já havia sido banhado pela graça, a ressurreição de Cristo. Os 11 não tiveram força, não tiveram motivação, não tiveram disposição para puxar aquela rede, mas Pedro sozinho, porque só ele, dos 12, apenas Pedro tinha recebido a revelação da graça de Deus. Permita o Espírito Santo te banhar nessa noite de graça. Ele conhece a tua estrutura, os seus limites. Creia somente, assim como o milagre aconteceu, que nada tinha. Eles não tinham pego nada de peixe, mas Jesus chegou, a graça chegou e fez a diferença. Não desista, olhe para Jesus. Às vezes esse desânimo, essa angústia, é porque você tem olhado para você, olhado para o outro. Mas a Bíblia não manda você olhar para você, não manda você olhar para o pastor. A Bíblia nos motiva e nos exorta a olhar para Jesus. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Não pare, Ele está vendo. Olhou todas as suas lágrimas e mandou a te falar: pega o que Ele te deu e volte para o mar. E eu tenho e mandou largar a rede. Ele mandou você parar, volte para o mar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar. Louvado seja o nome do Senhor. Mais perto quero estar. Meu Deus, de ti. Ainda que seja no que eu Sempre te suplicar, mas perto quero estar, mais meu Deus, de ti. Em sua casa, no seu poder, quero sentir. Não há lugar melhor no mundo perto de ti. Eu quero estar em sua casa, no seu poder, quero sentir. Não há lugar melhor que estar perto de ti. aqui.
ser meu
uma ocasião, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, Paulo pregando, tinha um paralítico ali, desde a infância. Às vezes ele já tinha ouvido muitas pregações, muitos ensinos, muitos mandamentos, muita lei, e às vezes ele não conseguia receber o seu milagre, por muito sentimento de culpa. Às vezes pensava assim: eu estou nessa condição, às vezes é uma punição divina. Mas quando o apóstolo Paulo, ele ministrava uma palavra de graça, gerou fé no coração daquele paralítico, e ele recebeu a palavra que gera fé em nossos corações. É a palavra da graça de Deus, é a palavra que vem fazer você entender a sua identidade em Cristo, a sua filiação, que você é justo não é porque você obedeceu os mandamentos, você é justo por causa de Cristo. Quantas pessoas depressivas, oprimidas, que não conseguem fluir por muitos ensinos, muitas doutrinas equivocadas. Há muitas igrejas maravilhosas, mas com muitos ensinos misturados, lei com graça. E lei com graça é o que gera morte, o que gera vida, o que gera fé. É viver a plenitude da graça de Deus. É mensagem que traz certeza, convicção da nossa salvação. E somos salvos pela graça de Deus. É Ele que está preparando a sua noiva. Não é eu. Não é eu com meu esposo. Não. É o Todo-Poderoso que está te adornando, que está te preparando. Descanse no Senhor. Proclame palavras de graça sobre a sua família, sobre a sua empresa, sobre os seus funcionários. E tudo vai mudar. Vai gerar fé, vai gerar vida, vai gerar prosperidade. Você vai ver, começar a ver uma luz no fim do túnel. E essa luz vai brilhar em sua vida e tudo vai ser resolvido. Pelo Senhor Deus, com certeza. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mas se a gente colocar a nossa fé, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé, vai dar tudo. Proclamo que já deu tudo certo por fé. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Porque a gente colocou
a gente colocou. A nossa fé é só E deu tudo certo. Amém? Vamos estar orando pelos ofertantes, dizimistas da graça do Senhor Jesus. Né? Nós vamos estar aqui para orar, profetizar uma bênção na sua vida. Não porque você é dizimista, não porque você é ofertante, mas é porque Jesus, ele tem interesse em te abençoar, certo? Às vezes você não sabe, mas o mais interessado no teu sucesso, na tua vida prosperar, é Jesus. Às vezes não está acontecendo isso, porque eu e você ainda não chegamos aonde ele tem esse projeto para nós. E esse projeto pode começar no momento em que eu resolver abrir a minha mão para a sua obra, para fazer o IT. Porque às vezes eu não posso ir, mas eu posso contribuir com a obra de Deus. Eu posso ofertar, eu posso dizimar. Pela graça de Deus, vai tudo bem. Mas precisamos ser fiéis na casa do Senhor. Precisamos ser leais aos dízimos e às ofertas. Porque esse culto, ele está acontecendo. É um culto normal, onde muitas vidas estão sendo alcançadas, estão sendo libertas, curadas, porque você tem contribuído para que as ferramentas certas sejam compradas, sejam adquiridas pela denominação Fonte de Vida, né? E chegue até aonde as pessoas estão necessitando. Do outro lado do mundo, temos relatos de pessoas que estão sendo, não tinha no momento coragem de colocar o seu rosto fora de casa. E através das mensagens, das orações que você, com o seu dízimo e com as suas ofertas, contribuiu para que essas pessoas tivessem hoje uma vida, não digo normal, mas uma vida aonde o Senhor Jesus está em primeiro lugar. Amém? Então vamos orar. Também quero lembrar, temos a programação Fonte de Vida do rádio, e é você também que está contribuindo. Da TV também é você que contribui. Então vamos contribuir com a obra de Deus. Vamos fazer o desejo, aquilo que o Senhor Jesus tem colocado no teu coração. Tem a obra missionária da Nigéria, né? Pastor Pito, temos ali sempre os mantevedores ajudando para que a obra de Deus venha crescer cada dia mais ali naquele país. Amém? Vamos orar. Grande Deus, Pai Todo-Poderoso, nessa hora, Senhor, profetiza a bênção, eu profetizo a vitória, eu profetizo o seu livramento, prosperidade, Pai, corações sendo abertos, Pai, as bênçãos do céu alcançando teus filhos, chegando, adentrando nos lares, dando saúde, restaurando. Pai, precisa de uma cura, o Senhor está curando, o Senhor está sarando, em nome de Jesus. Você que às vezes está tão preocupado com o seu trabalho, eu profetizo a calmaria e as portas se abrirão, em nome de Jesus. As contas estão ali, o CNPJ, você oferta, pastora Celina, juntamente com o pastor Isaías, pastores, nós vamos estar louvando, e você vai estar ofertando no seu aplicativo, aí amanhã às vezes transfere na
desejo de Deus é realizar os sonhos dele em nossa vida. E o sonho de Deus para nós, para o seu povo, é de abençoar, é de prosperar, é que venhamos ter uma vida reinante, abundante, transbordante em todas as áreas. Mas o nosso Deus, Ele é fiel, Ele é leal. Querido, salvação é graça. Salvação é graça. Mas a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Mas que esforço é esse, pastora Celina? O esforço é você olhar para Jesus. Não é você ter uma vida de peleja, de demanda. Não, eu preciso ter tantos cargos e cargos. Não, nesse esforço não, querido. Isso a gente faz, a obra de Deus, a gente deixa de ser passivo por entender que é o Espírito Santo que faz todas as coisas. E quanto mais você entende isso, mais você produz. O esforço é você olhar para Jesus. E quando você olha para Ele, você crê. E a Bíblia fala que, Efésios 5, primeiro, que precisamos imitar o nosso Senhor. Imitar o nosso Senhor como filhos, como filhinhos amados. E é interessante, amado, que Jesus, aqui, Jesus foi fiel. Jesus pagou os impostos ao governo daquela época. Jesus deu o dízimo. Jesus foi fiel. O esforço que você precisa para ser abençoado e para ser um transportador de riquezas do reino de Deus aqui na terra, é olhar para Ele. O meu reino é tomado por esforço. O esforço não é você correr de um lado para o outro, suar, cansar. Não, não. É só olhar para Jesus e imitar Ele. Muitos ficam assim chateados, revoltados, quando falamos em dízimo, em oferta, em tempo tão difícil. Mas como a gente falou no domingo passado, domingo atrasado, foi na escassez, tempo difícil, que Deus prosperou, que operou um milagre na vida daquela viúva. E é nesse tempo que Deus quer te abençoar, para mostrar para o mundo que você está debaixo de um sistema, de um governo celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem como Deus nos abençoar quando nós deixamos de olhar para Ele, para o seu Filho. Olhe para Ele e você será como Ele é. Ele quer realizar os sonhos dele na tua vida. Não deixe o inimigo abortar esses sonhos, não. Muitos sonhos ele tem abortado, porque você tem deixado de olhar para Ele, deixado de imitar o seu Senhor, o seu Mestre. Mas o sonho não pode acabar. Esse sonho Deus se fez sonhar. Se vier temporal contra ti, tenha fé, você vai resistir. Pode o vento mais forte soprar e a chuva impetuosa também pode cair. Sua casa não vai desabar e as promessas de Deus pra você vão cumprir. Obrigada, Deus. Um beijo no coração de vocês, queridos. Deus possa continuar abençoando a sua vida de forma gloriosa.
Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Versículo 29. E ele disse, e Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. A atitude de Pedro é uma atitude de coragem, destemor. Pedro demonstra um discípulo destemido, corajoso, ao ponto de ter uma palavra liberada de Cristo. Ele, pela fé, ele coloca o pé em cima do mar, as ondas do mar, e vai andando até Jesus. Nenhum outro discípulo ousou quanto Pedro ousara. Pedro, então, é sinônimo de coragem. No Evangelho de Cristo podemos ver algumas características de Pedro. Dentre características boas, nós teremos também algumas ruins e outras poucas péssimas. Pedro, então, representa a mim e a você, que mesmo tendo defeitos, mas tem tido a coragem, tem sido ousado para desfrutar da intimidade com o Pai, através dessa ponte que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero falar nesta noite sobre o tema: tenha coragem. Tenha coragem de viver a vida. Tenha e busque uma fé genuína para você desfrutar da coragem de Cristo. Jesus nunca enfrentou cara a cara alguém para brigar. Se você for ler o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, você estará inteirado de que certa vez pegaram Jesus para precipitá-lo montanha abaixo. Ele sai por entre eles e continua ministrando a palavra de Deus. Você vai ver os discípulos Pedro e João, depois de estarem presos e prestes a morrer, foram soltos e continuavam ministrando a palavra de Deus. Nós precisamos ter coragem para desafiar o mundo espiritual do mal, para que possamos tomar posse daquilo que nos é garantido por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não é coragem para desafiar a carne. A nossa luta, a Bíblia deixa bem claro, não é contra a carne nem o sangue, mas contra as hostes infernais da maldade, dos principados, das potestades, dos dominadores desse século. E a ministração nesta hora, ela tem um veio espiritual profético importante. É fazer com que você saia da caverna nessa noite e venha desfrutar de uma vida saudável em Cristo Jesus. O justo viverá por fé. Enquanto Elias estava escondido na caverna, ele não pôde desfrutar, usufruir do milagre, da glória e da manifestação sobrenatural de Deus em sua vida. Tinha algumas medidas, mas o que Deus tinha para Elias era algo que ele não pudesse aquilatar, pesar, medir. É isso que Deus tem para as nossas vidas. A nossa fé precisa estar acima de tudo e de todas as coisas. O justo viverá por fé. Eu sei que nós vamos encontrar algumas pessoas que poderão dizer o contrário, mas ir de encontro ao que a Bíblia diz, querer negar aquilo que a Bíblia diz, querer apagar e anular aquilo que a Bíblia diz com tanta clareza, que o justo viverá por fé, e se ele recuar,
a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Tenha coragem. Número 1, tenha coragem de viver uma vida que agrada a Deus. Número 1, tenha coragem de viver uma vida que agrada a Deus. Quantas coisas insignificantes, elementares, quantos pequenos vícios de fala não permitem que nós vivamos uma vida que venha agradar ao Senhor? Quantas inconstâncias, quantos medos, quantos dissabores, quantas contendas, quantos males, quantos vícios como o tabaco e o álcool e as drogas, coisas insignificantes diante do tão grande amor que Deus tem provado por nós outros. Quantas coisas têm nos afastado de Deus, quantas pequenas coisas e alguns pormenores que, se for colocar na balança do Senhor, não tem peso, não dá medida, sempre irá nos desfavorecer. Mas às vezes insistimos naquilo que não está dando certo, e às vezes não conseguimos alcançar o projeto que Deus traçou para que desfrutássemos. Ter uma vida que agrada ao Senhor, ninguém poderá tê-la através da justiça própria e através dos méritos próprios. Só conseguiremos agradar ao Senhor, viver uma vida pautada na palavra, viver uma vida que tem toda uma base da palavra e de um novo reino. Se Cristo estiver conosco, ninguém consegue obedecer sozinho, ninguém consegue ser bom, ninguém consegue tirar 10 nessa prova. Se Cristo não estiver conosco, nós não e jamais conseguiremos. Afinal, foi para isso que Ele veio, para nos dar coragem, para abandonar toda a prática, tudo aquilo que tem trazido negritude, tudo aquilo que tem manchado a nossa moral, tudo aquilo que tem trazido dissabores ao nosso cotidiano, colheita daquilo que plantamos ontem. Ei, tem como sim ter uma vida que agrada a Deus, tem como sim, não é difícil, milhares de pessoas estão usufruindo disso. Seja a próxima, tenha coragem, diga não ao pecado e diga sim a Jesus. Diga não àquilo que é desonesto, aquilo que é corrupto. Diga não àquilo que não compensa para um filho de Deus praticar, e diga sim ao reino de Deus. Tenha coragem a partir de hoje, busque força no Senhor, abandone de uma vez por todas esse proceloso mar, apegue-se a Jesus. Pedro teve coragem, você tem? Abandone esse mundo que não tem um futuro seguro para você e para sua família, mas Jesus tem. Tenha coragem de seguir a Deus, agradando ao Pai. Número 2, tenha coragem de trabalhar para Deus no meio de zombarias, quem sabe? Eu não vou servir a Jesus, não vou aceitar Jesus, o que os meus colegas dirão? Quantas piadas eu vou enfrentar, não é? Quantas piadas de mau gosto eu vou enfrentar, eu vou ter que ouvir, muitas zombarias, muitas brincadeiras sem graça. Então eu prefiro ficar no meio dos meus amigos. Seus amigos podem ser pessoas extraordinárias, mas nunca poderão oferecer a você aquilo que Cristo constantemente te oferece através da graça, uma vida eterna segura. Eu estou falando de eternidade, um tempo que não tem fim,
aqui a vida é passageira, mas lá, para os filhos de Deus, existe uma promessa de uma vida eterna. Mas quem nesse mundo agradou a Deus, pastor? Enoque, por exemplo, ele andou com Deus, Deus se agradara de Enoque e o levara para si. Mas quem teve coragem de trabalhar no meio de zombarias, de críticas, de uma problemática toda? Noé é um grande exemplo. Como não havia chuva naquela época, e Noé falou que iria chover, e construindo aquela grande arca, aquele grande imenso barco, não é? Aí o povo zombava: esse moço está ficando louco, ele não está certo. Se tivesse um psiquiatra, o levaríamos para que ele consultasse com o mesmo. Se tivesse uma clínica para prender, amordaçar esse louco, o levaríamos. Eles não entenderam, eles zombaram de Noé, mas contudo, Noé teve coragem de agradar a Deus, de fazer a obra do Senhor, e ele fez um grande feito, ele operou um grande feito, ele trabalhou um grande projeto que nasce no coração de Deus. Ele salva toda a sua família, porque foi um homem de coragem. Às vezes precisamos dizer não aos nossos amigos e colegas e dizer sim à obra de Deus. Deus fala com Noé claramente. É interessante, Noé não retrocede, Noé não joga a toalha. Olha que ele teve muitos motivos para abandonar aquela obra, mas ele persistiu, perseverou, até que a frutificação aconteceu. Ei, eu sei que Deus tem um amor grande por você. Ele espera de você a mesma coragem para agradá-lo como Enoque, a mesma coragem diante de zombarias para servi-lo em amor e sinceridade. Ei, ouça a voz do Senhor nessa noite. Ele te ama e Ele te chama. Tenha coragem de levantar a mão e vir a Jesus. Número 3, tenha coragem de deixar tudo pela fé, como fez Abraão. Olha, Abraão estava na sua terra, na sua parentela, estava correndo o risco de viver uma vida no paganismo e morrer ali, tudo acabar ali. Mas Deus vem a Abraão, muda o seu nome, traz uma revelação e pede-lhe: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela. O que Abraão fez? Ele teve coragem, ele ousou, ele superou o medo, as expectativas da família. Para onde você está indo, meu filho? Eu estou indo na direção do Senhor, eu estou indo na direção dos sonhos do Senhor, eu estou dando vazão e colocando em primeiro lugar os sonhos de Deus para a minha vida. Ei, Abraão teve coragem de ir pela fé, caminhar o caminho que para ele ainda era desconhecido. Não importa se Deus está te chamando, venha. Você não conhece o caminho, o reino de Deus ainda, você conhece muito pouco da Bíblia, você quem sabe nunca entrou numa igreja evangélica, ninguém nunca te evangelizou, ministrou um curso para você, você entende muito pouco ou quase nada. Não importa, o chamado de Deus é: tenha coragem, venha servir a Jesus. Olha, Jesus está voltando. Tudo isso que você tem visto nos jornais, a imprensa, a mídia de forma geral divulgando, já estava escrito na palavra de Deus. Todos esses rumores, essa problemática toda, essa pandemia, essa peste, essa doença e outras enfermidades que mataram tantas pessoas quanto essa, né, que está começando agora, e cremos que é um freio, porque a igreja do Senhor está orando, vai barrar a proliferação desse vírus, já está terminando, é um caminho descendo agora,
para fechar, mas nós cremos que em todas essas coisas o povo de Deus é mais que vencedor. Tenha coragem, tenha fé de ser um Abraão do século 21. Número 4, para a gente ir terminando, tenha coragem de sofrer pela fé, como Moisés sofrera. Moisés abandona as melhores faculdades do império dominante, o império egípcio. Ele ocuparia, ele era o sucessor de Faraó no seu tempo. Ele abandona tudo e vai sofrer por amor ao chamado de Deus. Não importa, é passageiro. Aqui tudo passa, mas lá tudo permanecerá para sempre, eternamente. Você tem que inculcar na sua mente, você tem que permitir que isso desça ao seu coração. Você pode até passar algumas tribulações nesse mundo, quem não passa? Mas aqui é passageiro. Aqui nós vamos só passar por tribulações, mas lá no céu haveremos de desfrutar de uma paz indizível, de um trono glorioso que emana todas as virtudes e bênçãos, trazendo frescor, trazendo refrigério e trazendo esperança, com muita saúde e com muitas vitórias através de Cristo. Amém? O céu é só vitória, é só sucesso. Então tenha coragem de sofrer caso for necessário, como fez Moisés. Ele abandona o trono, ele abandona as regalias do palácio, ele tinha no estalar de dedos muitos servos ali do seu lado para o servir, mas ele abandona tudo e vai para o deserto para aprender com Deus, para conhecer o eu sou. Ei, que nessa noite nasça, que nesse momento nasça no seu coração um desejo ardente de ter experiências novas com o Senhor, de conhecer o Senhor e ter intimidade com Ele, tanto quanto Moisés tivera. Tenha coragem de sofrer. Não é para buscar sofrimento, mas caso ele chegue, no exercício da fé, você vai vencer. Pode até sofrer um pouco, mas a vitória é sua. A vitória sempre foi do povo de Deus. Número 5, tenha coragem de fugir do pecado, como José fez. José foge da esposa de Potifar, porque ele sabia que Deus tinha algo maior, que o que Deus tinha era de excelência. Você tem que entender que o que Deus tem para você está acima de tudo isso, que quem sabe você está usufruindo, e são coisas banais aqui do mundo. O que Deus tem para você são coisas que o real, o dólar não podem comprar, o ouro não pode adquirir, porque não tem preço. O que Deus tem para você não tem preço. O que Deus tem para você tem valor, é diferente. Tenha coragem de dizer não ao pecado. Tenha coragem de continuar sendo fiel ao seu cônjuge. Filho, tenha coragem de continuar submisso aos seus pais. Ei, funcionário, trabalhador, tenha coragem. Tenha uma postura de coragem, de fé. Seja um representante de um reino que não tem fim, sendo submisso ao seu patrão, aos seus patrões, na hierarquia da empresa, a qualquer um que seja. Ei, mulher de Deus, não importa o que você fez, você tem um chamado para ser mulher de Deus. Não tenha dificuldade em ser submissa ao seu esposo. Ele é o cabeça do lar. Não estou dizendo que ele é maior, porque Deus colocou a mulher do lado do esposo, mas estou dizendo que ele tem a autoridade divina, a autoridade espiritual para liderar o seu lar e a sua família. Ei, que Deus em Cristo possa nos abençoar e que nós possamos buscar coragem para fugirmos de todos os males, de tudo aquilo que é pecado, de tudo aquilo que quer manchar a sua alma, de tudo aquilo que quer danificar a sua moral. Ainda é tempo de você abandonar esse proceloso mar, tudo aquilo que o inimigo tem te ofertado,
dizendo não, como José dissera, e usufruir da bênção. José diz não ao pecado e diz sim ao Senhor, e ele reina na maior potência da época também, que era o Egito. Ei, tenha coragem de servir a Deus com integridade e sinceridade. Não mescle, não misture, não dá certo. Luz não se mistura com trevas, tá certo? Luz não mistura com trevas. A mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Abandone. Ninguém pode agradar a Deus servindo ao mundo. E ninguém pode servir ao mundo e agradar a Deus. São coisas diferentes, são antíteses. É do lado A e o lado B da moeda. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu quero orar por você nesta hora. Curve a sua cabeça, se você sentir-se bem assim. Se você decidiu por essa ministração e por outros estudos bíblicos que você já fez em aceitar a Jesus, eu quero orar por você nesta hora. Amém? Eu quero orar por todos os membros e congregados da família Fonte de Vida, aqui de Santana do Araguaia, estado do Pará, dos outros estados e municípios onde temos o nosso ministério. Eu quero orar por todas as igrejas evangélicas e pastores, todos os líderes eclesiásticos. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado, Pai. Essa pessoa que está te aceitando agora como único Senhor e Salvador, eu quero abençoar, que os pecados sejam perdoados através da obra salvífica e o derramamento do sangue inocente de Cristo no Calvário. Eu abençoo esse lar, esta família que está se rendendo ao Senhor. Toda essa família, o papai, a mamãe, os filhos, Pai, eu abençoo esta família, que ela possa desfrutar da tua graça, da tua bênção, do teu amor e da tua misericórdia. Eu proclamo a derrota de todo o mal no mundo espiritual e eu declaro a bênção do Senhor, a paz do Senhor e a vitória de um Cristo ressurreto sobre o nosso lar e toda a nossa família, hoje, agora e sempre. Aqueles que no estado de Goiás, aqueles que na Europa, aqui no estado do Pará, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo que irão assistir, que estão assistindo para essa live, sejam impactados, sejam curados, sejam libertos no poder do nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome. Nós declaramos vitória e saúde para a glória de Deus. Se você puder dizer amém aí, diga amém, selando e recebendo. Olha, nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Fonte de Vida, com sede aqui no estado do Pará, precisamente no município mais extremo do sul do Pará. Dividimos aqui com o estado do Mato Grosso, tá certo? Avenida Tomás Vita, número 80, Centro, Santana do Araguaia, estadão do Pará, onde começou o movimento pentecostal. Eu sou o pastor Willismar da Silva Bento. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia parecia sem minha mão, mas Jesus mudou minha sorte, sou milagre estou. Sou teu milagre.
parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, que parecia seria morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, eu sou. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia, mas Jesus mudou minha sorte. Eu sou um